Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira deste dia 6 de novembro de 2024, quarta-feira, e vamos começar hoje falando da única coisa que a gente pode falar hoje. Mentira, são duas coisas, na verdade, já eu explico. Uma é as eleições americanas e a outra é a decisão do Copom, que a gente vai ver hoje no fim do dia. E uma coisa deve afetar a outra, né? Só de um lado, as eleições afetam o Copom, que deve reagir um pouco a esse cenário, que fica um pouquinho mais adverso para o investidor brasileiro. É importante que você entenda isso. Então, vou fazer um panorama aqui das eleições. Um dos cenários mais temidos pelo mercado, em geral, é você levar o controle de um país e levar tudo junto, e foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Para o Brasil aqui vai ser bastante complicado. Para os Estados Unidos, a gente tem que entender melhor ainda o que foi bravata de campanha do nosso querido Donald Trump e o que ele realmente vai fazer, mas o mercado financeiro não espera por isso, e as apostas no Trump Trade, que a gente falou 2-3 semanas atrás, estão cada vez mais altas, né? Então hoje, pela manhã, e ainda mercados fechados, tá? Só futuros, né? Tirando criptoativos, que esse sim não para, né? Um mercado de 24 horas, o Bitcoin está na nova máxima, né? Bateu um novo recorde histórico, está em $73.500. A máxima anterior, para vocês terem uma noção, era $71.285. Então, já está na máxima. E o que está acontecendo? O Trump, então, está levando, né? Os republicanos estão levando o Senado, que era esperado, eles já tinham maioria e a troca de cadeiras era pequena, e eles deveriam manter as cadeiras e ficar com controle do Senado, mas havia uma expectativa sobre o que seria ali a Câmara, a Casa dos Representantes, ou a Câmara dos Deputados americana, e parece, ainda não terminou, ainda tem algum caminho para andar, mas parece que os republicanos também vão levar isso. Então, barba, cabelo e bigode, né? O Trump acabou fazendo tudo, né? Foi uma verdadeira um tsunami vermelho, lembrando que os republicanos nos Estados Unidos são os vermelhos. Embora muita gente aqui comemore, fique chateada, etc e tal, o que nos interessa neste ambiente aqui do Acorda Sucupira é impactos econômicos. Então vamos lembrar um pouco do que o Trump dizia durante a campanha, basicamente duas coisas, né? Corte de impostos, que é uma prática republicana histórica, e aumento de tarifas, né? Tarifas comerciais. E é aí que o mundo hoje acordou um pouco mais preocupado, né? O dólar disparando, o dólar no DXY, que é um índice que compara o dólar com as principais moedas do mundo, está subindo aí quase 1,5%. Contra moedas emergentes também deve bater forte o dólar hoje, então o real deve se desvalorizar. E aí, até lembro, ontem eu coloquei no Twitter, no meu um tweetzinho sobre um levantamento que a XP tinha feito, e ela consultou aí 64, se não me falha a memória, gestores de investimentos, e eles diziam o seguinte: se o Trump ganhar, você deve ver o dólar apreciar aí entre 1,5, alguma coisa próximo disso. Agora, se ele ganhar com o Red Sweep, né, com essa onda vermelha, levando, né, Câmara e Senado juntos, né, os republicanos tendo controle de Câmara e Senado, aí o dólar deve apreciar 2,2%, era isso que eles estavam esperando. Para você ter uma noção, o dólar contra o peso mexicano nesse momento está apreciando 3%. Futuro da moeda brasileira hoje no mercado já está o real se desvalorizando em 1,5%, e esse movimento deve se aprofundar conforme o mercado abrir aqui no Brasil daqui a pouquinho, tá? Então, a ideia
do Trump é elevar barreiras comerciais contra importações chinesas e outras, né? Chinesas como mais especificamente, que ele promete um aumento de 60%, mas também já prometeu que deve aumentar as tarifas contra o México. Contra o Brasil especificamente, a gente não espera nada específico, mas o que acontece? Quando ele começar, se ele for levar isso adiante, quando ele começar a aumentar essas barreiras comerciais, essas tarifas comerciais, você deve ter algumas que serão globais e provavelmente, e muito provavelmente, devem afetar produtos brasileiros. Então deve afetar a exportação brasileira. E isso acaba também afetando a pujança econômica chinesa, que também deve sofrer um pouco se a China cresce menos, compra menos commodities nossas, e isso acaba afetando também o preço das commodities, não só no Brasil, mas no mundo todo. E o mercado já reagiu a isso. As commodities agora agrícolas, metais, energia, né, petróleo, tudo em baixa nesse momento. Isso e mais ainda, o fato de o Trump ter prometido uma política econômica mais voltada para consumo interno deve pressionar também a inflação nos Estados Unidos. E isso vai fazer com que o Fed, pelo menos essa é a expectativa do mercado, reduza a velocidade dos cortes de juros. Tem gente até já falando em uma pausa em dezembro. O Fed se reúne hoje e amanhã, deve cortar os juros americanos em 0,25 ponto percentual. E aí, em dezembro, havia uma expectativa, uma esperança de um novo corte, agora isso passa a ser visto como uma alternativa menos provável em função dessa mudança econômica, dessa mudança de liderança nos Estados Unidos. Então a gente tem juros nos Estados Unidos menos baixos, né? Ou com velocidade de queda reduzida, dólar se apreciando e barreira comercial. Tudo isso afeta todos, né? Mas os emergentes devem sofrer um pouquinho mais. Entre as curiosidades, né, da reação do mercado sobre a vitória do Trump e sobre essa possível onda vermelha, você tem a Tesla, né, as ações da Tesla do Elon Musk subindo aí mais de 12%, chegaram a subir 13 e pouco por cento, ainda com o mercado fechado, esperando a abertura das bolsas para então as negociações ganharem mais volumes, né? Mas você vê, porque tem essa história de que o Trump poderia oferecer ao Elon Musk algum cargo no governo, ou que ele supervisionaria o corte de gastos no governo, alguma coisa assim, porque afinal de contas, se você vai cortar imposto, você vai perder receita, então você tem que cortar gastos também. Pelo menos é isso que deveria acontecer para você manter as contas em dia. E na China tem toda essa expectativa sobre quais serão as tarifas e para onde vai a produção chinesa, né? Então, tudo isso deixou o cenário mais complicado para os emergentes e para o resto do mundo neste momento, tá? Mas não era exatamente inesperado, tanto que o Trump Trade ganhou muita velocidade até um dia antes das eleições. Aí o pessoal desmonta a posição para esperar. Quando começou a sair o resultado dos primeiros estados, o mercado já reagia vendo o Trump como possível eleito, possível novo presidente por um segundo mandato lá nos Estados Unidos. Bom, por aqui a gente ainda tem o Comitê de Política Monetária, que se reúne hoje e deve subir os juros em 0,50 ponto percentual, né, 50 basis points, 50 pontos base, levando aí a taxa Selic para 11,25. De novo, né, embora não haja muita expectativa sobre a decisão em si, há expectativa sobre como é que o Banco Central vai endereçar ou vai se posicionar sobre esse cenário agora de Trump à frente, né, dos republicanos tomando conta de tudo nos Estados Unidos e sabendo que são mais protecionistas e que o dólar deve subir ainda mais, né, deve ficar mais difícil conter o dólar. E aí tem uma curiosidade interessante, tem um
um instrumento na Bolsa, na B3, que é as opções de Copom, que é uma espécie de aposta sobre o que vai acontecer nas reuniões do Copom. E para dezembro, para a próxima reunião, não essa, essa já está praticamente dada, mas para dezembro a expectativa de 0,5 ponto de aumento ainda é a majoritária, mas tem ganhado força as apostas em uma alta de 0,75 ponto percentual. Um mês atrás, as chances dessa opção, né, dessa ideia, eram mais ou menos de 18% a probabilidade, e agora 35% a probabilidade no fechamento de ontem, né? Então, você já vê que há uma preocupação do mercado já se posicionando, já vinha se posicionando para uma possível vitória do Trump, e isso deve levar o Brasil a juros ainda mais altos. E aí, amigo, a gente ficou na mão daquele corte de gastos atrasado, e que a gente perdeu o timing, né, basicamente. Eu tinha falado isso na semana passada, que se eu fosse o Lula esperaria as eleições americanas. Então foi isso que aconteceu. Eu imagino que quinta ou sexta-feira saia alguma coisa desse pacote de gastos, mas não consigo ver, pelo menos por enquanto, nada que vá fazer conter essa sangria que a gente deve ver hoje. Então, minhas apostas para hoje: dólar para cima, juro futuro para cima e bolsa para baixo, apesar do resultado excelente do Itaú, que segura os bancos, as expectativas para os bancos, e de alguns outros resultados bons. E aí vou lembrar o seguinte: na semana passada a gente falou sobre IVVB11, que é uma ETF negociada na Bolsa Brasileira, que acompanha o S&P 500, deve subir bem hoje, o S&P 500 e a Nasdaq, os futuros aí também indicando um dia de alta. Por quê? Porque tem corte de imposto para as empresas e também, né, inflação é aquele negócio, passa pelo resultado das empresas e ajuda a Bolsa, apesar dos juros futuros lá estarem subindo e a curva inclinando. O que isso quer dizer? Que os juros mais longos estão subindo mais do que os juros mais curtos, indicando que você deve ter um processo inflacionário lá para frente. Você vai precisar de mais juros, além de você ter algum desequilíbrio fiscal que a gente deve ver nos próximos anos nos Estados Unidos também, né? Aliás, isso é algo que eu quero falar já há algum tempo, mas ainda não tive tempo. Como é que fica? Se todo mundo fica muito ruim, né? Talvez não seja tão ruim para a gente assim. Não é? Se todo mundo, né, tem aquela história de que se você quer parecer magro, anda com um monte de gordinho, né? Então talvez seja isso, a gente vai acabar parecendo magro se tiver todo mundo gordinho em volta, sem gordofobia nem nada, tá? Só uma brincadeirinha, não é nada demais. Bom, então é isso para hoje. Dólar, como a gente tinha falado antes, daqueles ativos que a gente falou, só o ouro que está caindo um pouquinho, tá? Bitcoin eu não falei, aliás eu falei no Hash 11, que é um ETF que tem Bitcoin também. Então Hash 11, IVVB11 e dólar, tudo em alta hoje e deve permanecer assim por algum tempo, tá ok? Então eu vou ficando por aqui. Bom dia a todos, bons negócios. Hoje deve ser um dia com bastante volatilidade e amanhã não deve ser diferente, porque a gente tem o rescaldo aí do comunicado do Copom que sai às 18h30. Quem quiser ler o comunicado, que é o que eu sempre falo que vocês deveriam fazer, é só ir até o site do Banco Central na internet e procurar comunicados do Copom, ou coloca no Google logo o comunicado do Copom, lá para 6h30 da tarde. A gente já vai ter esse texto disponível para consulta. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então bons negócios a todos. Nesta quarta-feira a gente se vê amanhã se tudo der certo. E avante Sucupira! Acorda, Sucupira!